Tem uma coisa interessante, né? A gente, quem gosta, eu confesso que tem gente que gosta mais do que eu, né? Por exemplo, o André Basbaum, o nosso diretor aqui da Band, o André Basbaum, ele adora política internacional, ama de paixão política internacional. Você fala com ele de qualquer país, ele está apaixonado, ele gosta e tal. Eu gosto, acho importante, mas eu sou um pouco mais seletivo, digamos assim. Não sei você, Débora, se você gosta, como gosta dos assuntos nacionais ou se você também é um pouco seletiva. Qual que é o teu estilo? Sou um pouco mais seletiva também. Um A pouco gente mais tem que seletiva. acompanhar, né? Não tem como, mas Pois é. gostar, assim, de paixão, depende. Depende, tudo muito relativo. Exato, você pega o Philip Killing, o Ian Boechat, né? São jornalistas que acompanham a política internacional por vocação, eles amam isso, né? Como aquele jornalista que adora assuntos médicos, outro que adora assuntos econômicos. Eu trafego pelos vários temas. Agora, esse ano vai ter um monte de eleição, tem várias eleições, ano que vem também, ano que vem tem eleição na Venezuela, teve eleição nos Estados Unidos. Esse ano vai ter eleição, tem país que, assim, para a gente não faz muita diferença, por exemplo, vai ter eleição no Gabão, daqui 2 semanas, no Gabão. Não muda muita coisa, porque o Brasil exporta 350 bi de dólares e o Gabão compra 25 milhões de dólares, quer dizer, não tem importância o que acontece no Gabão. A gente pode ter uma preocupação humanitária, a gente pode ter uma preocupação ideológica, mas assim, comercial, não é tão importante, né? Aliás, não é nem um pouco importante. Está tendo eleição no Equador, domingo que vem, né? A gente está acompanhando, não porque não dá nem para dizer que o Equador é um país vizinho, né? Porque vizinho o Equador não é. Tem o Peru e a Colômbia que formam uma barreira, mas é a América Latina, a eleição está violenta, teve presidenciável assassinado a tiros, é um negócio que, é a América Latina, a gente tem que se preocupar, o que está acontecendo, né? Mas das eleições que interferem na nossa vida próximas, eu falei Estados Unidos no ano que vem, falei Venezuela, que é importante, tem agora, em outubro desse ano, a Argentina, tem eleição na Argentina. Os eleitores vão escolher presidente, vão escolher metade da Câmara dos Deputados, vão escolher 1/3 do Senado, e do ponto de vista econômico, a Argentina é a 4ª parceira comercial do Brasil. A China está na frente, a União Europeia está na frente, Estados Unidos na frente. E nós somos o principal destino das exportações argentinas. A Argentina é a 2ª economia do continente. Então o que acaba acontecendo lá interfere aqui, de um jeito ou de outro, né? Então a Argentina forte é importante para nós. A Argentina, no momento que ela está enfraquecida, é ruim. É ruim porque a troca comercial não é tão importante, as discussões institucionais ficam machucadas, ficam difíceis. É a 3ª crise deles pesada dos últimos 40 anos. 10 anos de déficit, inflação de 3 dígitos. Há um ano o dólar comprava 300 pesos, agora compra 600. Atividade econômica em baixa. Você pega os últimos dados, são referentes a maio, 5,5 de queda. Abril, 4,4 de queda. Acumulado no ano, um crescimento miudinho, desprezível, muito pequenininho, né? Construção civil, mal. Desemprego, um absurdo. Poder aquisitivo desabou. Miséria no alto. Não está fácil viver lá, não. Tem que melhorar. Lembrando que ainda que o nosso PIB seja 3 vezes o PIB argentino, e a gente tem uma população que é 4,5 vezes argentina. Então, ainda na renda per capita, a população argentina é mais rica do que a nossa, tá? Com toda a crise que eles enfrentam, e não está sendo nada fácil. Do ponto de vista político, é importante que o que saia das urnas não produza um ruído com o Brasil, né? Como aconteceu quando tinha Bolsonaro aqui e Alberto Fernandes, que é o atual presidente lá, e eles ficavam se bicando, se provocando, sabe? O que a Argentina resolver para o futuro dela, é a Argentina que resolve. E o que o Brasil resolver é o Brasil. Agora, os países não podem entrar numa discussão, posto que nós estamos falando de 2 democracias, e dar palpite um sobre o processo político do outro, né? Independente de quem venha ganhar as eleições, não dá para a gente pensar no Brasil e na Argentina em relações estremecidas. Já aconteceu no passado, não faz sentido, ninguém ganha com isso. E a gente não está falando de futebol, né? Que para a gente ganhar eles têm que perder, né? No futebol a gente quer que os times argentinos percam para os times brasileiros. Eu estou falando
disso, né? Eu acho isso importante tratar disso hoje, porque ontem a gente teve um compromisso na Argentina, que foram as eleições primárias, né? O que são as primárias na Argentina? O que acontece nas eleições primárias? Se uma coligação tem 2 candidatos, eles colocam os 2 candidatos na cédula. Se a outra coligação tem um candidato só, põe só o nome daquele candidato na cédula. Põe também o nome dos candidatos a deputado, a senador, põe o nome de todo mundo. Então tem muito mais candidato do que vai ter na eleição mesmo. Aí os argentinos vão lá, obrigatoriamente, tem que ir, eleição obrigatória, e votam no candidato de cada uma das coligações, e mesmo nos candidatos que não têm coligação. Para presidente, eu quero esse aqui pelo partido tal, quero esse aqui pelo partido tal, e votem todos. Quem não alcançar 1,5% dos votos está fora, não participa. E partido que não alcançar 1,5% dos votos não participa da eleição. Para deputado, para nada. É isso que aconteceu ontem na Argentina. As primárias. É curioso, né? Porque todos os argentinos escolhem todos aqueles que disputarão a eleição. E o que aconteceu foi impressionante, porque enquanto os analistas todos estavam discutindo o desempenho do candidato do governo, que representa o peronismo, o kirchnerismo, né? Que é o ministro da Economia, o Sérgio Massa, ou então discutindo os candidatos moderados à direita, a coligação de centro-direita, as primárias deram a vitória para um candidato da extrema-direita. Falavam assim que ele ia ter 10%, 20%, no máximo, os mais... eu vi pesquisa em encuesta, falava em 25%, mas a maioria era 10% a 20%. E ele teve 30% das intenções de voto, dos votos, né, para as prévias. Então, não significa que ele ganhou a eleição. Não significa que ele ganhou a eleição. Mas significa que ele tem uma solidez, a candidatura dele, que não se imaginava. Se imaginava que ia ficar naquela dualidade, centro-direita e a esquerda. E aí apareceu a extrema-direita, né? Assim como aqui eu acabei de dizer, né, as pesquisas erraram, mas erraram. Ninguém previu essa vitória estrondosa que colocou o Javier Milei com chance real de vencer a eleição em outubro. Essa eleição, você lê os jornais, os analistas todos já dizem que é a eleição mais inesperada da história, de uma história política que é impressionante. A Argentina tem uma história política muito impressionante, né? O Brasil conheceu 3 golpes de Estado, né? A gente teve, em 1930, um golpe que depôs o Washington Luiz, impediu a eleição do Júlio Prestes e o Getúlio Vargas foi para o poder. Isso foi o primeiro golpe. Depois a gente teve um golpe de 1937, que foi o Estado Novo, né? O início da ditadura Vargas, vai acabar em 45. Bom, aí teve um golpe em 64. Alguém pode dizer, teve uma tentativa em 55, mas bom. A Argentina conheceu 6, a gente 3, eles 6. A redemocratização deles tem 40 anos. 40 anos. Começa em 1983, com a eleição do Raul Alfonsín, que pega um país com 500% de inflação. Aí você fala, bom, legal, 500% de inflação, vamos fazer e vamos resolver, né? Não, a inflação dele chegou, do Alfonsín, chegou a 1000%. 1000%. O cara pega com 500, a inflação no mandato dele chegou a 1000%. Uma crise tão absurda, mas tão grande, que ele deixou o governo 6 meses antes do fim. Não foi até o fim. Aí assumiu Carlos Menem, que foi a primeira sucessão em quase 100 anos, em 80 anos, né? Desde 1928, feita dentro das regras constitucionais. O presidente eleito assume e tal, mas teve essa renúncia, essa saída 6 meses antes. Aí o Menem, Carlos Menem, ficou 2 mandatos. Aí entrou um outro presidente, chamado Fernando de la Rúa. Aí, de novo, uma crise econômica tão absurda que ele renunciou no final e estava tudo tão tenso, mas tão tenso, que ele saiu da Casa Rosada de helicóptero porque o Palácio Presidencial estava cercado por manifestantes. Aí começou uma sucessão louca. Em 2 semanas tiveram 3 presidentes.
porque o vice também renunciou, junto com o De La Rua, aí veio o presidente do Senado, lá o presidente do Senado, aí ficou 2 dias, aí o Congresso escolheu um nome que ficou 1 semana, aí um terceiro escolhido ficou também 4 dias, enfim, só o quarto escolhido ali é que terminou o mandato, que era o Duhalde, Eduardo Duhalde. Aí em 2003, a Argentina entra, há 20 anos, na era Kirchner. Que marcou a política. É a marca, teve o peronismo e teve o kirchnerismo. 20 anos de Kirchner. De presença. A gente está falando de uma corrente de centro-esquerda, mas populista, nacionalista, assistencialista, o Estado forte, não tem compromisso com estabilidade de coisa nenhuma, faz o que der com o dinheiro público, dane-se, depois a gente vê. Primeiro Néstor Kirchner, 1 mandato, depois Cristina Kirchner, 2 mandatos. Aí a Argentina até cresceu nesse período, a miséria caiu, responsabilidade fiscal, 0, resultado, tudo desandou. Aí o saldo de 12 anos desse troço começou: desemprego, déficit fiscal, inflação, falta de crédito internacional, dívida externa, manipulação de estatística, uma coisa assim nojenta, preço público mantido artificialmente baixo, país protecionista, um horror. Resultado, 2015, vence um político de centro-direita, vence o Macri, Maurício Macri. Aí ele se elege dizendo: agora eu me garanto. Promete pobreza zero ele promete. Promete inflação baixa e promete investimento externo. A pobreza aumentou, a inflação continuou alta e os investimentos não vieram e a Argentina se enrolou com o FMI. Então não conseguimos com a Kirchner, não conseguimos com o Macri, aí vem a eleição em 2019, aí uma crise econômica, o Macri ainda tentou a reeleição, não conseguiu. Aí vem o Alberto Fernandes, que tinha a Kirchner como vice. Tensão brutal entre os dois, uma coisa horrorosa. E caos. A Argentina está um caos, miséria alta, todos os dados que eu já falei aqui. Aí a força do nome desse tal de Javier Milei. Vem com um discurso radical, não é nem a ala moderada, os Macri da vida, a ala centro-direita. E ele vem com um discurso radical de desprezo à política, desprezo aos políticos. Mais de uma vez chamou os políticos de parasitas. Para não dizer que ele é uma espécie de Bolsonaro, porque pode ter alguma semelhança no radicalismo contra a política, ou pela conexão que os dois têm, inclusive se seguem nas redes e tal. Mas ele tem uma formação em economia. Então ele não é ele não sai fazendo discurso, são as convicções dele, fruto da formação econômica dele e tal. Foi professor universitário, trabalhou no mercado financeiro, mas é um radical. É radical no campo social também, mas o que muda a vida dos argentinos, o que desespera o mercado que está assustado com isso, porque todo o mercado gosta de ouvir privatização, Estado mínimo e tal. Mas e a crise pela falta de apoio político? Esse camarada vai ter apoio político? Porque lá não tem centrão. Entendeu? O Bolsonaro radical do primeiro governo, da primeira fase do governo dele, ele e os amigos dele, era o caos, estava indo tudo mal. Mal, porque não passava nada. Aí até a hora que ele deu um abraço gostosinho no Arthur Lira. E ficaram os dois juntinhos. Aí o Centrão entrou dando suporte, como agora o Lula está discutindo suporte com o Centrão também. Apresentou o PAC e não tem o arcabouço fiscal votado. E aí, como é que vai ser? Precisa do Centrão. Agora imagina, eu vou fazer o PAC e decide e tenta botar goela abaixo do Congresso Nacional? Opa! Será? Então, a Argentina e os argentinos têm pago um preço alto por esse zigue-zague ideológico. Mas um zigue-zague ideológico que não chegou na extrema-direita, mas que agora este candidato que se apresenta tem chance, não significa que ele vai ganhar. Não significa. As primárias, quando a diferença lá na Argentina é o seguinte: primeiro turno, chegou a 45% dos votos válidos, é o presidente.
Não é 50 mais 1 como aqui. Ou teve mais de 40% dos votos válidos, mas está 10% acima do segundo colocado, também é o presidente. Então, ganhar em primeiro turno lá é uma possibilidade maior. Tanto que só a única eleição em segundo turno foi a eleição de 2015, vencida pelo Maurício Macri. As outras, tudo primeiro turno. Seja porque o candidato desistiu, o Menem desistiu, por exemplo, de disputar o segundo turno, mas nunca teve segundo turno, só em 2015. Então a tradição deles é ganhar no primeiro turno. Então quando o candidato tem uma diferença muito grande em relação nas primárias ao segundo colocado, a bolsa de apostas já começa a falar, xiii, levou. Aqui não. Aqui não é que ele está com folga lá na frente e vai ganhar, não é isso. Mas ele está muito bem. Está muito bem. E isso para ele é forte. A nossa experiência mostra que nem centro-direita, nem esquerda, nem direita, nem esquerda. A nossa experiência tem mostrado que as posições radicais não funcionam, né? E que o equilíbrio, o caminho do meio, costuma ser a melhor saída. Vamos ver de que maneira os argentinos vão aprender isso se, votando em Javier Milei e experimentando, e de repente ele faz a conversão que o Bolsonaro fez de abraçar, ampliar a aliança, mas lá não há Arthur Lira, não há Centrón, ou então vão aprender com o aprofundamento da crise. Ou seja, a Argentina que só fala em crise, agenda de crise, pessoas de boa formação vivendo mal, pessoas de formação mais limitada vivendo pior, um país que já foi um exemplo para o mundo. O Javier Milei fala, já fomos o país mais rico do mundo, e foram. Hoje estamos nessa situação, e estão, e é um tapa que a sociedade está dando nos políticos que comandaram o espetáculo nos últimos tempos e não conseguiram resolver. E agora ele aparece. Um sujeito que não penteia o cabelo, ele lembra e fala que não penteia o cabelo, é uma mistura de... Porque ele não é Trump, né? Porque o Trump penteia o cabelo, deve ficar 1h30 para fazer aquela rampa de decolagem de avião que ele tem na cabeça. Ele é mais... como é que chama aquele dos Estados Unidos, lá da Inglaterra? O Boris... Boris Johnson? O Boris Johnson. Ele é mais Boris Johnson. Mas é um Boris Johnson, ele já foi cantor de banda, de rock e tal. Ele tem um cabelo Boris Johnson ali, só que mais doido ainda, mais doido. Enfim,